Shalom, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Desejo que o nosso Altíssimo Yahweh venha abençoar a vida e o lar de cada um de vocês. E hoje, nesse vídeo aqui, eu quero meditar em cima do que vem acontecendo aí com essa música repercutindo, que é o Evangelho de Fariseus. O último vídeo aqui no meu canal eu falei mais sobre essa música, né? E teve diversos e diversos comentários. Acabou que eu não teve tempo de ler todos os comentários. Mas eu notei que, assim, a maioria das pessoas concordaram com aquilo que foi dito, algumas não, e isso para mim tá tudo bem, porque é normal ter discordância, mas algo que me incomodou, e não só nessas pessoas, como principalmente em reações de outras pessoas, é como que essa música incomodou tanto, principalmente alguns líderes religiosos que têm um alcance tão grande, que têm um status tão grande, que têm uma repercussão tão grande. Por que será que essa música incomodou tanto eles se essa música não foi diretamente direcionada para eles? Se não foi citado nenhum nome, se não foi citado nenhuma denominação, por que então tanto incômodo? Não tem algo de errado? Será que esses que tanto se incomodaram e fizeram vídeos e até lives tentando combater a moça aí, não fazem do reino um negócio? Não fazem do dízimo algo mais importante do que os corações? Será que isso não confrontou diretamente aquilo que eles fazem a todo momento? E por isso que eles se levantaram para combater a moça e não concordaram com ela na questão da importância de se falar tanto da corrupção desse falso evangelho, como também do que acontece na ilha de Marajó? E como eu deixei claro no último vídeo, tem pontos dessa música que eu discordei. Eu vi sim essa questão que ela falou da Amazônia com um certo tipo de militância. Me pareceu dessa forma e isso é extremamente negativo. Mas jamais vou aqui condená-la e jamais vou aqui negar que todo o restante da música foi sim inspirado, foi sim algo muito importante para essa geração. E a outra coisa que eu quero entrar também, o como que as pessoas elas pegam o ponto cego ou o ponto falho de outra pessoa e usam desse ponto falho para dizer que tal pessoa, por esse ponto falho, jamais pode ser usada pelo Criador, ou jamais tal pessoa pode ser usada pelo Pai para fazer a vontade dele, ou jamais pode ser serva dele. É algo assim que eu vejo que vem acontecendo muito. E é outra coisa que me incomoda bastante, é outra coisa que eu vejo que muitas pessoas não estão parando para pensar, estão tirando conclusões precipitadas, estão negando e não enxergando o agir soberano do Criador. Porque se partir desse pressuposto que se a pessoa tem um ponto falho ou um ponto cego, e isso a faz não ser jamais usada pelo Criador, ou jamais ela pode ser serva do Criador por causa desse ponto falho, se for parar para analisar então, nenhum de nós pode ser usado pelo Criador e Satanás estaria, em tese, usando a todas as pessoas, já que todos nós temos pecado, já que todos nós temos pontos falhos, entende? Entende como que esse julgamento ele é muito precipitado? Ele não é bíblico, ele traz muito mais confusão do que edificação, ele faz com que muitas pessoas não enxerguem o agir do Pai e vejam apenas trevas aonde não há, limitando o agir do Pai, que é soberano sobre todos. Não é Satanás o ser superior a todos, é o Criador, ele é o ser absoluto, ele é o ser soberano, é ele que está acima de todos os seres. Como negar o agir do Pai? É claro que cada um de nós, como essa moça, pode ter pontos cegos, pode ter pontos falhos, pode ter ensinamentos que acredita que são errôneos, podem ter áreas de sua vida que ela tem mais dificuldades de combater. Isso vale para todos nós. Cada um de nós tem um certo tipo de inclinação para uma área específica, ou pode ser ignorante nessa área. E esse é um ponto cego, um ponto falho que o Criador precisa trabalhar em nós. Mas isso significa que nós jamais podemos ser servos do Pai por causa disso? Ou jamais podemos ser usados pelo Pai por causa disso? Cuidado com essa conclusão precipitada, porque, como eu disse, se for partir desse pressuposto, ninguém passa nessa medida, porque todos têm pontos cegos, todos têm pontos falhos. Se fôssemos perfeitos, nós nem aqui estaríamos lá na pátria dos céus. Então sempre fique alerta em relação a isso, jamais limite o agir do Pai. E eu não estou falando de pessoas que claramente rejeitam e blasfemam contra o Criador. Essas pessoas, sim, elas estão negando a presença do Criador em suas vidas, portanto jamais vão ser usadas pelo Criador. Não estou falando de semente maligna, daqueles que são filhos do maligno, vasos da ira já preparados para a perdição. Estou falando de seres humanos comuns, inclusive de pessoas que
se denominam servas, que aparentam ser servas, que aparentam demonstrar frutos e que, por terem um ponto falho, algumas pessoas já preferem tacar pedras e não analisam um todo. Isso é um grande erro. Imagina só se uma pessoa decide fazer isso conosco. Ah, se você acredita em tal coisa, ou se você pratica tal coisa, você é um endemoniado, você é um servo de Satanás e a presença do Criador não está em sua vida. Imagina só se uma pessoa faz isso com você. Você gostaria de receber um tipo de julgamento assim? Tome muito cuidado, porque com a medida que você julga outras pessoas, é a medida que você será julgado. Com a medida que você exerce a misericórdia sobre outras pessoas, é a medida que o Criador exercerá a misericórdia sobre você. Então é muito importante nós termos cuidado com os julgamentos que nós fazemos, porque o Criador, ele tem misericórdia da nossa ignorância. E nós não devemos ter misericórdia com a ignorância das outras pessoas, da ignorância do nosso próximo. Entende a seriedade, a complexidade de tudo isso? Para jamais apontarmos dedos e tirar alguma conclusão precipitada, sem analisar o contexto todo, e ainda mais não conhecendo muito bem tal pessoa, principalmente se tal pessoa pode demonstrar frutos do Espírito. Então eu faço esse alerta aqui para você não cair nesse engano, não cair nessa caixa, que eu vejo que infelizmente tem pessoas que estão caindo. E eu não estou falando de pontos cegos que envolvem questões essenciais como negar o Messias ou como viver em pecados gravíssimos, pois esses sim são pontos cegos, são situações que a pessoa está negando o agir do Pai em suas vidas. Eu falo de pessoas que aparentemente não possuem esses tipos de pecados, pessoas que buscam pelo Pai, que buscam pela presença dele e que demonstram esses frutos que estão conectados no Pai. Não julga essas pessoas como se elas não pudessem ser usadas pelo Pai ou como se elas não pudessem ser servas do Pai. É claro que tem pessoas que elas passam uma imagem daquilo que não são e o tempo mostra quem elas realmente são. Isso é o que mais tem na internet, isso é muito comum com vários líderes religiosos que depois é descoberto inúmeros pecados ocultos. E isso sempre foi ao longo da história, isso também era na época de Yeshua, na época onde havia os fariseus, os saduceus, que eles aparentavam algo que não eram. Então é fato que isso existe muito, mas isso não significa que todas as pessoas são assim. Há sempre exceções e há o corpo vivo do Messias, onde cada membro possui a sua função. Cuidado ao você julgar uma pessoa que não tem o mesmo dom do que você. Você às vezes quer julgar essa pessoa pelo um dom que você tem, sendo que essa pessoa não tem o dom que você tem. O dom, o talento, a habilidade que ela tem é outra. E ela trabalha com esse talento em outra área que você não trabalha. Imagina se essa pessoa usa do talento dela para dizer que por você não ter esse talento, você não pode ser usado pelo Criador ou você não pode ser servo do Criador. Entende a complexidade de tudo isso? É por isso que sempre devemos ser prudentes, sempre devemos ser sóbrios e vigilantes e sempre compreender que o Criador é soberano, que não é Satanás que é soberano, é o Criador que é soberano. Então como que você quer colocar o agir de Satanás acima do agir do Criador? Isso beira o absurdo. Ainda mais aquelas pessoas que dizem, Deus só pode usar quem é de tal denominação, Deus só pode usar quem é de tal vertente, quem é de tal conhecimento. Esse tipo de pessoa está negando o agir do Pai. Esse tipo de pessoa está cega perante a manifestação do Pai, pois ele pode usar quem ele quiser a partir do momento que a pessoa, em alguma situação, se permite ser usada por ele. É claro que quanto mais em pecado a pessoa estiver, menos chance ela terá de ser usada pelo Criador. Assim como mais no Pai ela tiver, e quanto mais nutrida pela rua, pelo Espírito Santo a pessoa tiver, mais chances ela tem de ser usada com o Pai. Então a matemática é muito básica. Mas isso não significa que a pessoa que está em pecado, ou a pessoa que você pensa que está em pecado, mas na verdade não está, ela só tem um dom diferente de você, que ela não pode ser usada pelo Criador em hipótese alguma. Quando você estava em pecado, você não poderia ser usado pelo Criador em hipótese alguma? Por você não ter certos dons específicos, você não pode ser usado pelo Criador em hipótese alguma? Então entende que nós devemos sempre analisar o todo e jamais negar o agir soberano do Pai e jamais querer se colocar como um Deus nessa terra, porque nós somos falhos, limitados, carnais e dependemos completamente do Criador, da sabedoria que vem do alto, pois é só Ele que pode nos capacitar e mesmo estando conectados no Pai, nós jamais vamos compreender o agir soberano dele. Nós não temos a mente soberana dele. A mente dele é infinitas vezes maior do que a nossa. É claro que o Criador é luz e nele não há trevas alguma.
nenhuma. Então ele jamais vai causar ou usar trevas em alguém, ele jamais vai predeterminar pecado ou predeterminar maldade, pois não há nada disso na essência dele. Agora, é claro que ele usa sim de circunstâncias adversas para estabelecer um juízo ou também para usar dessas circunstâncias para resgatar os seus filhos. Muitas vezes as pessoas elas só se achegam ao Pai quando a situação delas se tornam caóticas. Muitas vezes, só quando as pessoas passam pelo deserto, passam pelo fogo, é que elas reconhecem a necessidade de buscar o Criador. E o Criador, sabendo muito bem disso, sondando os corações, ele sabe que usando dessa circunstância que a própria pessoa comete devido ao seu pecado, ele usa disso para fazer a pessoa se aproximar dele. Esse é o agir soberano do Criador. Entende a circunstância? Entende como que acusar uma pessoa só porque ela tem um ponto fraco, um ponto cego, de não ser serva do Pai, isso pode fazer com que você esteja cometendo um falso testemunho, a quebra do 9º mandamento, por você não enxergar com olhos espirituais aquilo que está acontecendo, ainda mais quando essa situação leva as pessoas a se aproximarem do Pai. Porque honestamente, ao ver essa música aí que espalhou, eu vi que essa música gerou muito mais bênçãos do que maldições. Gerou revoltas por parte desses líderes religiosos, que para mim só prova que a carapuça serviu, mas por outras pessoas gerou um certo confronto. Que evangelho que eu estou vivendo, eu preciso mudar, ou gerou uma reflexão que o evangelho não está limitado ao sistema religioso. A igreja não é uma placa, não é uma denominação humana. A igreja somos nós. Nós não devemos frequentar uma igreja. Afinal, igreja não é uma denominação religiosa. Nós devemos ser igreja o tempo todo. Nós não devemos buscar bênçãos numa placa de denominação religiosa. Nós devemos ser bênçãos 24 horas por dia, o tempo todo. Viver o evangelho de segunda a segunda. E não só uma vez por semana, e não só durante 2 horas, durante um culto. Isso está errado. Essa comercialização da palavra está errado. É pecado, leva a condenação. É um afastamento da doutrina genuína, da sã doutrina que o Messias veio trazer. Então, de fato, há uma corrupção muito grande em cima desse falso evangelho, em cima dessa igreja de Laodiceia que vem acontecendo. As pessoas precisam acordar e o Criador está chamando: sai dela, povo meu. Eu tenho resgatado meu povo, eu tenho chamado vocês para o processo de techuvá, para o processo de retorno às origens, para que vocês abandonem as práticas pagãs, abandonem as práticas de outras nações e se dediquem a mim, em espírito e em verdade, pois é isso que eu quero. Pessoas que me adorem e me busquem em espírito e em verdade o tempo todo, que vivam o evangelho e não só aparentam viver o evangelho, mas têm seus corações distantes da palavra. E outra coisa em cima dessa música que gerou, sim, muitas bênçãos, é as pessoas se voltarem para o que está acontecendo na ilha de Marajó. Seja por orações, eu mesmo, depois que eu vi essa situação aí, comecei a orar todo dia pelas crianças, por todos aqueles que são vítimas do que acontece lá nessa ilha. Assim como tem pessoas que com certeza sentiram no coração de ajudar, de ir lá e fazer um ato de caridade, alguma doação. Aí eu pergunto, é Satanás que usou essa moça para gerar tudo isso? Percebe que a conta não fecha? E nós jamais devemos limitar o agir do Criador? Então tome muito cuidado com pessoas que vivem limitando o agir do Criador. E só por uma pessoa ter um ponto cego, um ponto falho, um ponto de ignorância, elas vão lá e já atacam pedra nessa pessoa como se essa pessoa não fosse serva do Pai e não pudesse ser usada pelo Pai. Lembre-se, cada membro do corpo do Messias tem uma função, tem um papel específico. E a gente não sabe do trabalho que o Criador tem na vida de cada pessoa. Ele pode muito bem usar dessa pessoa, mesmo que essa pessoa tenha pontos falhos, como nós também estamos sujeitos a ter pontos falhos, entende? E isso não significa que o Pai não pode agir em nós. Se nós clamarmos pela presença dele, se nós pedirmos para ser usados por ele, para que a Rua, o Espírito Santo, se manifeste através de nós e de fato dedicarmos a isso, ele irá se manifestar em nós, entende? Então é isso que nós devemos sempre ter em mente. Jamais ficar um membro do corpo de Cristo conflitando um com o outro, entendendo que cada membro tem sua função. Aqueles que têm o dom de conhecimento, aqueles que têm o dom da sabedoria, aqueles que têm o dom de profecias, de sonhos, de milagres, de curas, aqueles que têm o dom de falar em línguas ou interpretação de línguas. Então cada um tem um dom, cada um tem uma missão, cada um tem um talento específico que precisa ser multiplicado. Que cada membro que foi chamado naquilo que foi chamado, cumpra o seu chamado, cumpra o seu propósito. E não julgue a outro que também está cumprindo o seu propósito. Talvez é você que ainda não enxergou.
e não entendeu que aquela pessoa não tem o mesmo dom do que você. Mas é isso, meus irmãos. Se você sentir, compartilhe para que mais pessoas vejam essa mensagem. Se você gostou do vídeo, deixa aí um like, uma curtida, ou ajude no compartilhamento, porque infelizmente o que eu vejo é que cada vez mais o YouTube tem reduzido o alcance dos canais que defendem a verdade. Se você puder de ajudar de alguma forma, eu agradeço muito e que o Pai te abençoe grandemente. Eu vou nessa, espero que todos vocês fiquem bem. Shalom de Yahweh na vida de cada um de vocês, no nome de Yeshua. E lendo aqui o capítulo de 1 Coríntios 12 para completar o entendimento trazido no vídeo, veja só a importância de sempre termos esse princípio em mente. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, se os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, se vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente.